A Rede Aurora é uma aventura do espírito humano em busca de novos horizontes. Serão estruturas físicas de apoio para que a humanidade seja livre, para que possa conhecer todo o seu planeta, em profunda sintonia com outras dimensões de realidade, com outras inteligências que conquistaram tecnologias avançadíssimas e que navegam no espaço sideral com uma singeleza extraordinária. As estações da Rede Aurora, cuja denominação significa um lugar de passagem, é um lugar onde as pessoas convivem, mas não são ali enraizadas, na medida em que se imagina uma humanidade livre. São 16 grandes redes que se formarão no mundo. É uma ideia alucinante, mas extraordinária, de que as nações do futuro não sejam restritas a territórios, mas sejam, na verdade, modalidades de se viver em comunidade ou em redes mundiais de comunidades. Ela tem uma estrutura interessante, porque cresce a partir de uma sucessão de anéis articulados, sempre em torno do mesmo ponto. O primeiro patamar é o ponto de encontro, é uma praça. As linhas que definem a praça são corredores multiuso, aonde os módulos residenciais e de serviço vão se acomodando em todos os anéis. As instalações de caráter mais central localizam-se no ponto de convergência. Os demais serviços e habitações espalham-se nos outros lugares. Nestes lugares, vão existir hortas e estufas numa produção agrícola intensiva. Não haverá uma produção de alimentos em locais remotos, que depois de estragar o próprio local de produção, são transportados por meios pesados, danificando o caminho e os próprios alimentos. Ficaria estabelecida, assim, uma relação estranha entre quem produziu e como produziu, porque não pode haver uma distância grande entre produção e consumo, até chegar à constituição do nosso corpo físico. Dentro dessa grande primeira praça, apenas 3 funções são permitidas além do anel d'água: uma câmara de cura, uma câmara de contato e também uma unidade que é voltada para as crianças de faixa etária até 3 anos, para que elas possam se beneficiar desse espaço preservado com toda tranquilidade. O processo escolar numa comunidade dessas foi completamente repensado, sem nenhuma pretensão de reproduzir o velho, cansado e suado modelo da escola tradicional. Na Rede Aurora, trabalhamos as questões de saúde numa perspectiva bem diferente. A ideia é que a gente viva com os nossos alimentos, que sejam produzidos onde nós estamos, onde nós dormimos, considerando níveis profundos de alimentação de nossa estrutura celular, dos nossos tecidos, que só ocorrem quando em sono profundo, quando nos deslocamos do nosso corpo. E aí o corpo cuida de absorver nutrientes, não apenas de natureza química ou bioquímica, mas muito além disso, na medida em que a Rede Aurora considera muitas outras dimensões de realidade que se interagem, nas quais todos nós vivemos concomitantemente. Quando num canteiro de cultivo, apoiado sobre pernas, plantamos vegetais para consumo, numa altura da ordem de 1,10 a 1,30 do chão, verificamos que o que se planta aqui tem uma água completamente diferente da que é plantada em terreno no chão, onde uma pessoa se obriga a cultivar agachada ou usando ferramentas grandes, enquanto aqui ela trabalha confortavelmente. Essa relação energética com a pessoa que está produzindo o alimento é muito mais sadia. Tanto no ponto de vista ergonométrico quanto no fato de que os vegetais cultivados altos do chão ou em áreas terraceadas guardam uma relação muito mais estreita com a criatura humana. Há um compromisso com a saúde e suas demandas energéticas.
Quando mantemos uma relação com um sistema de curvas de nível de uma colina suave, arrimando, tornando a região da estação uma sucessão de patamares, estamos propiciando para quem vive dentro dessa área terraciada condições enérgico-vibratórias completamente distintas de quem está fora da área terraciada. As culturas pré-colombianas usavam este recurso em várias regiões do mundo. As cidades antigas, algumas não passam de ruínas, que mostram que a humanidade sabia que ao terraciar uma região, condições especiais de energia estão presentes. Ao determinar um padrão de ocupação numa área terraciada, ele está demonstrando a compreensão que tem desse fenômeno. Viver em áreas terraciadas significa saúde. Significa uma capacidade extraordinária de deslocamento consciente de seu próprio corpo físico. Significa a produção de energia através do alimento compatível com a natureza humana. A água que circula nas grandes cidades, que sobem nos prédios dos grandes condomínios através das tubulações, que se distribuem nas redes dos bairros todos, retém toda a energia, não só da poluição química, dos ruídos, mas também das pessoas que vivem ali estressadas, angustiadas, amedrontadas, inseguras, onde acontece de tudo. Como fica essa água? E essa água depois vai fazer parte da gente. Essa energia vibra desarmonia. Na estrutura radiônica, quando você distribui a água em circuito anelado, onde a água entra limpa e a água utilizada sai tão limpa quanto entrou, e você faz a distribuição como ocorre numa folha de vegetal, são mantidas as qualidades da água na natureza, e que nas cidades convencionais são destruídas. Todos os fenômenos eletromagnéticos dentro de uma estrutura dessas funcionam de forma diferente também. Nas grandes cidades vivemos um caos completo do ponto de vista eletromagnético. Estamos sujeitos à influência de diversas ondas em várias faixas de frequência, das emissoras de rádio e TV, da telefonia celular, da rede de distribuição elétrica em média e alta tensão, da rede elétrica de baixa tensão dentro das nossas casas, dos equipamentos eletroeletrônicos em geral. Isso tudo é terrível para a natureza e a constituição humanas. Civilizações avançadas são absolutamente atentas a este tipo de coisa. E nós, que queremos ser avançados, precisamos também estar atentos. É muito importante essa consciência de que não somos da Terra, mas estamos na Terra. Nós estamos num dos infinitos planetas onde a criatura humana está, mesmo que a ciência negue essa possibilidade hoje. Na prática, existe um compromisso interno de repensar as coisas. A educação, assim como os sistemas terapêuticos, tem que estar dentro de uma proposta desta. E são profundamente discutidas. A medicina baseada em tratamentos alopáticos precisa ser repensada. Na Rede Aurora, partimos para soluções de caráter vibracional, com técnicas como a imposição de mãos, a homeopatia, a acupuntura e o Tai Chi Chuan. Partimos do pressuposto de que as doenças não existem. Existe o doente. Esta dimensão é extremamente importante dentro da Rede Aurora. As comunidades da estação serão da ordem de 365 pessoas. É uma quantidade que permite termos uma relação de afinidade profunda, sem que haja a ideia de estranhos. Isso é um fenômeno interessante, completamente desconhecido da nossa ciência. Nós somos campos de força. Quando estamos numa cidade grande, onde todas as pessoas nos são estranhas, nós recolhemos esse campo de força por uma sensação de temor, de medo do relacionamento com pessoas que não sabemos o que pensam ou o que são,
o que sentem, o que querem a nosso respeito, as desarmonias em que vivem, então nos recolhemos. Quando a humanidade se permitir novos horizontes, conseguir incorporar novas perspectivas de realidade, mais abrangentes, mais profundas, e repensar o modelo de civilização em que ela está inserida, ela dará um salto extraordinário. Ela pode fazer isso. Ela necessariamente terá de fazer isso. A própria natureza exigirá isso.